vem para o nosso lado também. E aí, quando esse ensinamento vai caminhando, né, eu já comecei aqui com hebraico, aramaico, grego, latim, aí italiano, alemão, francês, inglês, espanhol, português de Portugal, chega no português do Brasil. Então, na realidade, e aí foi uma coisa interessante, né, porque um professor da Universidade da França, chamado André Chouraqui, né, ele fez o quê? Ele, ao invés de pegar o conhecimento da maneira que estava, ele pegou e fez assim: e se nós tentássemos voltar nessas traduções, voltar nessas interpretações, ao invés de simplesmente falar, por exemplo, no caso dele, no francês, vamos fazer o contrário, vamos voltar. E na hora que ele foi voltando, ele descobriu que não existia referência em hebraico para essa expressão bem-aventurados. Na realidade, no hebraico, existe uma referência chamada Ashrei, que quer dizer vá em frente. E aí você percebe, né, nós percebemos de maneira muito clara, de forma diferente, o que Jesus diz. Porque quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, a doutrina espírita diz assim para a gente, que nós precisamos entender a questão da bem-aventurança a partir do momento que nós temos não a visão normal que a gente tem no dia a dia, que é a visão, né, material, essa nossa visão material do dia a dia, mas você precisa sublimar essa visão para ter uma visão espírita, para ter uma visão espiritual da situação. Ou seja, você vai conseguir compreender, né, que nós não estamos aqui à toa, que nós somos produto, que nós somos resultado de experiências, de múltiplas experiências, de várias existências anteriores, estamos tendo as experiências nessa existência, e essas existências todas, passadas e presentes, vão gerar outras tantas existências no futuro que serão consequências umas das outras, interligadas umas das outras, conectadas, interconectadas umas às outras. Então, quando ele olha a questão da bem-aventurança, ele diz isso, que bem-aventurado vai ser aquele, doutrina espírita falando, vai ser aquele que consegue ter essa interpretação. Quando se tem essa interpretação, você olha para trás e fala assim, se eu estou sofrendo agora, é porque alguma coisa no passado, né, gerou esse sofrimento. Então, que eu possa cuidar da melhor maneira possível, e aí entra essa página do pensamento de maneira exuberante, né, falando para a gente assim, olha, cuidado com o teu pensamento. Né? No meio da página ele fala uma coisa espetacular, que a questão da gente concretizar no nosso pensamento as nossas questões que vão acontecendo no dia a dia. E aí fala uma outra coisa muito importante, que não é fácil. Né? Quando a gente está com a vida maravilhosa, como é que está a tua situação? Está tudo maravilhoso. Ok, aí é fácil você pensar, você fica feliz, você fica alegre, você fica sorrindo. A questão não é essa. A questão é a gente conseguir controlar esses pensamentos na hora que a gente está passando pelas aflições. E aí é fundamental a gente entender essas questões dos comentários e das traduções, porque quando você vai lá no hebraico, a expressão que Jesus usava era vá adiante, vá em frente. Então, muda o sentido, né, normal da gente ouvir a expressão, porque quando você ouve assim, né, e fico pensando nisso, quando a gente está passando por um sofrimento, imaginar que Jesus chegasse para a gente e falasse para a gente, bem-aventurados os aflitos, provavelmente a gente vai dizer, não é no teu pé que está doendo, não é o seu calo, né? Ninguém está pisando no seu calo, não é você que está com cólica menstrual, não é você que está com enxaqueca, não é você que está com uma crise renal, né? Se alguém chega no dia a dia, quantas e quantas vezes a gente já ouviu isso? Alguém chega para a pessoa está sofrendo, aí um espírita chega para o outro e fala assim, tudo passa, né? Porque essa é a realidade. Quando o espírita chega para o outro, ele não traz o conteúdo de uma maneira assim, né? De uma maneira dando colo, muitas das vezes. Ele chega falando, né, de uma maneira, vou me atrever a dizer, né, quase que impessoal, né? Naquela turma assim é assim. A pessoa não fala,
é assim mesmo, amigo, vamos em frente, vai lá, vamos lá, luta, porque nós, na questão 258 do Livro dos Espíritos, diz que nós fizemos o gênero, planejamos o gênero das provas que nós vamos viver aqui na Terra, então que batamos no peito, tenhamos responsabilidade, né? Aí nesse momento fala, então é assim mesmo que funciona. Não, a gente pega e fala assim, é assim mesmo, né? E aí a outra pessoa que está sofrendo fica pensando assim, é assim mesmo só se for para você, porque eu não quero sofrer, eu não quero passar por esse tipo de momento. Então é complexo essa questão do bem-aventurados. Agora, quando a gente ouve, né, a interpretação que André Churraqui trouxe para a gente, né, dizendo para a gente, né, como se Jesus chegasse para a gente dizendo para Jesus, Senhor, eu estou com uma crise renal aqui, uma coisa que eu não aguento de tanta dor, está sofrendo muito, eu estou com cólicas que eu não aguento de tanta dor, eu estou com, para quem já teve enxaqueca, sabe o que eu estou dizendo, meu Deus, eu estou com uma enxaqueca aqui, eu não consigo nem enxergar, estou quase que cego de tanta dor de cabeça que eu estou. Nesse momento, Jesus falando para a gente assim, ei, você que está sofrendo, ai, você que está tendo algum tipo de situação, não fica parado, não para, pelo amor de Deus, não para, vai em frente, lute com todas as forças que você puder contra essas dificuldades que você está passando, qualquer que seja a dificuldade que você esteja passando. Luta com a dificuldade. Ah, mas eu estou com dor de cabeça. Vai ao médico. Já fui. Vai a outro. Mas eu já fui. Vai a outro médico. Terceira opinião. Mas eu já fui a 3 médicos. Vai na casa espírita. Já fui. Tomo passe. Já tomei. Água fluidificada. Estou tomando água fluidificada. Tomo evangelho no lar. Mas eu já estou fazendo evangelho no lar. Atendimento fraterno. Trabalha na casa. Ou seja, aí você vai percebendo que quanto mais você vai posicionando o seu pensamento na direção da solução, você vai, daqui a pouco, você percebe assim, né? É tanto investimento na solução do problema que daqui a pouco você olha para trás e fala assim, qual é o problema mesmo que eu tinha, hein? A pessoa às vezes não consegue nem lembrar qual é o problema que tinha. Às vezes, a gente não lembra qual é o problema que tem, ou percebe a pequenez do problema que a gente tem, a partir do momento que a gente, por exemplo, entra em contato com os sofrimentos maiores. Aí eu me lembro, por exemplo, de uma historinha, né, que conta que um sábio, né, era um sábio conselheiro, né, que ficava lá em cima do mosteiro dele, do templo dele, né, na casa dele, sei lá onde que ele ficava, e aí as pessoas chegavam para ele, e aí ficavam falando dos seus problemas, aí um belo dia ele perdeu a paciência, sabe? Né? Quem perde a paciência é porque ainda não tem a paciência, né? E aí ele pegou, né, não conseguiu mais controlar essa situação, ele pegou e falou assim, atenção, a partir de hoje eu não quero saber do problema de ninguém. A questão é a seguinte, todo mundo vem aqui no final de semana, né, reunião aqui no grupo fraterno, no domingo de manhã, peguem uma folhinha de papel, a folha de papel está até aqui na mesa, peguem a folhinha de papel, escrevam os seus problemas na folhinha de papel, e coloquem os seus problemas aqui em cima da mesa. E aí todo mundo foi lá, escreveu, cada um escreveu os seus problemas, colocou lá o papel em cima da mesa, aí ele misturou tudo e começou a distribuir de volta os problemas. O que aconteceu? Cada pessoa pegou o problema do outro. E na hora que a gente pega o problema do outro, a maior vontade que a gente sente dentro do nosso coração é, ei, por favor, pode devolver o meu problema? Por quê? Porque cada um de nós, desde o Antigo Testamento, estava sendo dito para a gente de maneira muito clara. Deus só dá nozes a quem tem dentes. Cada um de nós recebe os problemas adequados às nossas existências. Ou seja, reparem, lá no Antigo Testamento, eles nem utilizaram a questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito do planejamento da nossa reencarnação. Nem utilizaram. Eles utilizaram o entendimento que Deus vai passar para a gente, para cada um de nós, somente
os problemas que nós temos capacidade de resolver. Então, se porventura a gente está passando por um problema, se a gente está passando por alguma dificuldade, então vamos fazer o seguinte, vamos encarar a dificuldade, vamos em frente, vamos trabalhar o nosso pensamento, vamos trabalhar as nossas ações, vamos olhar para os nossos irmãos e humanidade que estão ao nosso redor, vamos trabalhar a nossa situação, operar, nunca ficar parado. Nunca ficar parado. Às vezes, né, as pessoas olham, né, para o palestrante espírita, para o médium da casa, né, às vezes, eu me lembro disso em vários e vários momentos da nossa existência, né, que a gente às vezes fala assim, não, porque eu sou médium, né, às vezes você fala, né, ah, eu sou médium lá da casa, aí as pessoas olham para você e falam assim, uau, você é médium, né, oh, uau, né, aí a gente fica, por quê? Porque a pessoa pensa que o médium, ele não tem problema, ele não sofre, ele não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça. O médium é como se não ficasse doente, né? Agora, vou contar uma coisa para vocês. Quando a pessoa chega e fala que é palestrante, aí mesmo que o pessoal fala assim, nossa, você é palestrante? Vou contar para vocês. O palestrante é exatamente igual ao médium, que é exatamente igual ao dirigente da casa espírita, que é exatamente igual ao companheiro que está lá tomando conta do data show, é igual a todos nós. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos dentro de um planeta de expiações e de provas. E, às vezes, a ação benéfica desses benfeitores nas nossas vidas, ela é sensacional e a gente, às vezes, não consegue perceber o quanto que eles nos auxiliam quando a gente não está conseguindo carregar o peso do dia a dia. Eu queria contar uma coisa para vocês, né? Acho que alguns já sabem que eu fiz uma cirurgia aqui no meu ombro, né? Na verdade, foram 3 intervenções, 10 parafusos, né? Uma das intervenções foi puxar o músculo, estirar o músculo, né, que me causou 3 meses, quase 4 meses, em cima de uma cama, sem conseguir dormir, porque eu não tinha posição para dormir, e aquilo era uma dor de um estiramento integralmente. Todo santo dia era aquela dor, 24 horas por dia. E não havia remédio que resolvesse. Numa dessas ocasiões, eu já estava entrando em nível de desespero, né? Estava entrando, eu estou sendo até muita gente boa, né? Eu já estava em nível de desespero. E eu tinha uma palestra marcada numa sexta-feira. E aí eu peguei e pensei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu mereço, né? Qual o meu pensamento? Eu mereço. Vou ligar para o dirigente da reunião pública e vou dizer a ele, estou sofrendo, não vou fazer a palestra de sexta-feira à noite. Eu pergunto para vocês, eu mereço? Hein, eu mereço ou não mereço? Eu não mereço um descanso? Não mereço um descanso. Joel, você que é meu amigo já de longa data, eu mereço um descanso? Mereço, não mereço? Pois é. E aí eu peguei e falei assim, eu mereço. E aí fiquei pensando assim, como é que eu ia falar com a dirigente. Aí comecei a pensar, vou pegar o telefone para falar com a dirigente, porque eu vou cancelar a palestra. E nisso, toca o telefone. No que toca o telefone, era a companheira Oriete. Eu posso até dizer o nome, porque o negócio é tão verdadeiro, que eu sei o nome, eu sei tudo a respeito do assunto, tá? Era a Oriete, que trabalha no Amparo Tereza Cristina, lá no Riachuelo, que vira para mim e diz assim, Eduardo, sábado à tarde nós tínhamos uma palestra com a palestrante fulana de tal, que está doente e não vai poder vir. Só você pode nos ajudar. Aí ela pegou, eu mereço, né? Eu mereço. E aí ela pegou, desligou o telefone. No que ela desligou o telefone, eu peguei e falei assim, gente, o que eu faço? Eu ia cancelar sábado, da sexta, e agora marcaram sábado. Aí comecei a ficar pensando assim, o que eu faço? Eu acho que de repente se eu cancelar a sexta, né? Só tenho sábado. Não vou ficar com 2, vou ficar com uma. Nisso, toco o telefone. Aí era a Mariede, do grupo
do Centro Espírita Seara de Amor e Luz, lá na Rua da Passagem, Botafogo. Liga para mim assim, Eduardo, domingo de manhã, 10 horas da manhã, tem o café da manhã aqui no CESAL, né? E o palestrante está doente, não vai poder vir. Só você pode nos ajudar. Simplificando a situação, eu tinha a palestra sexta-feira que eu queria cancelar e acabou sendo marcada sexta, sábado, domingo e segunda. E aí eu olhei e falei assim, eu mereço, né? Mas eu fiquei pensando assim, boquinha fechadinha, tá? Cabeça passa a controlar o pensamentozinho, entende? Porque é assim que funciona. Nós só passamos pelas coisas que nós merecemos. E aí, Allan Kardec, de uma maneira assim extraordinária, ele faz o quê? Ele traz para a gente muitos dos temas dentro da doutrina espírita, não por intermédio de um espírito qualquer. Ele poderia até fazer isso, não teria muita diferença. Para nós que estamos recebendo as mensagens, a gente olhar e falar assim, um espírito superior, né, como tem lá na introdução, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os espíritos do Senhor, qual imenso exército que se espalha pelo nosso planeta. Aí você fala assim, uau, né? Caramba, são espíritos de Deus. São espíritos elevadíssimos que vêm até nós trazendo mensagens. Mas Kardec não faz isso. Kardec faz até uma coisa maior. Ele mostra assim, que a mensagem de Noivo 18 é trazida por Lacordaire. Olha a roupa do Lacordaire. Estão vendo? Religioso católico. Para que a gente vai ter, ele traz esse tipo as coisas dessa maneira? Ele traz para poder desmontar dentro de nós aquela questão que muitos de nós espíritas ainda hoje temos, que a gente acha que a doutrina espírita é superior às demais religiões. Tem muita gente que acha isso. Então, Kardec traz para a gente assim, ó, Lacordaire, aonde foi trazida a mensagem? Havre é um porto que tem lá na França, que lá talvez o principal porto que tem na França, tá? E o ambiente desse porto, lá no século XIX, era uma coisa, vocês imaginem como é que era um porto no século XIX, tá? Lembrando que o século XIX era o século do não tem. Ainda era o século do não tem. Não tem o quê? Não tem ventilador, não tem a caixa de som, não tem microfone, não tem mesa dessa maneira, não tem toalha dessa maneira, não tem copo dessa maneira, não tem papel dessa maneira, não tem lápis, não tem tinta, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem luz. Pode olhar para qualquer lado. Não tem banheiro. Tá? Não tem banheiro. A gente lembra que nas cidades, né, daqueles tempos, eles pegavam as necessidades e jogavam pela janela. Estão percebendo qual era a situação? Imagina como era o ambiente num porto. Imaginem como era. Pois é justamente nessa região que vai ser trazida a mensagem a respeito do bem e mal sofrer. E aí, eu trouxe para vocês aonde fica o porto. Por quê? Porque lá dentro desse porto, né, aqui, ó, estão vendo aqui assim um pontinho vermelho aqui no meio da tela, lá no fundo, lá? Tá? Estão vendo onde está o porto de Havre? Lá nesse porto, teve um companheiro chamado Victor Le Bouffly. Esse companheiro, ele está dentro do Céu e Inferno, no capítulo que trata de espíritos felizes. Na hora que ele foi evocado, os companheiros que estavam trabalhando com ele perguntaram assim, você é feliz? Ele falou, sou feliz. Você morreu quando? Quando você morreu? Morri quando eu tinha 20 anos de idade. Ué, mas você é feliz? Sou. Mas o que você fez para ser feliz? Nada demais.
Vocês já perceberam que todos nós queremos ser felizes? Vocês já pararam para pensar isso? O que você está fazendo para ser feliz? Nada demais. Aí, lógico que os médiuns que estavam fazendo o atendimento ficaram curiosos, né? E resolveram perguntar para ele o que você tem feito o que você fez da tua vida em 20 anos. Aí ele disse assim: eu não conseguia fazer nada na minha vida. Minha mãe era doente. A única coisa que eu fazia era cuidar da minha mãe. Aí ele pega e pergunta para ele assim: mas o que você fazia quando você acordava? Cuidava da minha mãe. E depois? Continuava cuidando da minha mãe. E depois? Me arrumava e ia trabalhar. Ah, você trabalhava? Trabalhava. E depois? Quando eu voltava para casa, eu cuidava da minha mãe. E nos finais de semana? Ah, bem, aí eu cuidava da minha mãe. E quando você recebia o seu salário? Eu cuidava da minha mãe. Porque tinha que comprar remédio, tinha que comprar as coisas para ela. E aí ele morreu e é um espírito feliz. Por quê? Porque a vida dele toda, ao invés dele trabalhar olhando para cá, ele trabalhou olhando para fora. Trabalhou o tempo todo amparando a outra pessoa. Aonde ele morava? Lá no Porto do Abre. 500 milhões de situações necessárias para fazer com que o pensamento dele fosse na direção equivocada. E, no entanto, o pensamento dele o tempo todo foi só na direção de fazer o bem aos semelhantes. Então, de maneira muito clara, fica mostrando para a gente o que é o bem e o mal sofrer. Mas, Allan Kardec, ele, quando vai trazer o assunto, ele seleciona a mensagem, né? E a mensagem eu fui trazendo algumas imagens, né? A gente traz as imagens para a gente poder captar o conteúdo das mensagens, né? E usar os dois sentidos. Ele diz assim: todos os que se encontram na terra sofrem. Uau! Todos os que se encontram na terra sofrem. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é uma prova bem suportada? É a prova que você consegue controlar o seu pensamento no dia a dia, consegue controlar as ações no dia a dia, consegue fazer aquilo que está colocado desde a antiguidade no Evangelho. Ao invés de parar diante da dor, caminhe e lute 100% para poder vencer a dor. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações quando nos falta coragem. Reparem, quando a pessoa lê essa frase, ela pensa assim: ah, captei a vossa mensagem. Na hora que você não está lutando, o que acontece? Deus te abandona. Não, Deus nunca abandona nenhum dos seus filhos. Na hora que a gente começar a desanimar, é justamente nesta hora que serão trazidas um monte de situações para que você possa olhar para fora e vai começar a ter necessidade de trabalhar em direção de outras pessoas. Então, não é que você não vai ter ajuda. Você não vai ter o fim da sua dor. É isso que não vai ter. Eu me lembro, por exemplo, daquele caso famoso do Jerônimo Mendonça. Vocês ouviram falar do Jerônimo Mendonça, né? Já devo ter falado dele aqui em estudo nosso. Né? Jerônimo Mendonça era um companheiro que era tetraplégico e cego. Aí ele passou numa situação que ele estava com uma enorme hemorragia na região do ventre. Os médicos o desenganaram. Não tem mais solução. E aí ele pegou e disse assim: eu quero ver o Chico. Aí o médico disse para ele: mas se você for ver o Chico, você vai morrer. Aí ele falou assim: mas eu já vou morrer de qualquer maneira, então deixa eu ver o Chico. Na hora que ele chegou na presença do Chico, ele tinha tanto sangue em cima do lençol, que Chico Xavier olhou para ele e disse assim: nossa, Jerônimo, como é que você está lindo,
você parece uma rosa vermelha. E aí o Chico vai e coloca as mãos em cima daquela enfermidade e simplesmente, como uma mágica, simplesmente parou a hemorragia. Mas parou a hemorragia, e aí o que aconteceu logo depois? Logo depois, o Emmanuel chega e diz assim para o Jerônimo Mendonça. Só que o Jerônimo não consegue captar, então ele fala por intermédio do Chico. Chico fala para o Jerônimo que essa hemorragia está acontecendo porque ele está se achando um coitadinho. Afinal de contas, ele é só tetraplégico e cego. Dizem as boas línguas, aliás, não preciso nem dizer que são boas línguas, porque existe uma gravação na internet do próprio Jerônimo Mendonça contando que ele, na hora de se despedir, ele vira para o Chico e fala assim: Chico, muita paz para você. E aí o Chico vira para ele e fala para ele assim: para você também, sem o Z. Muita pá, muita tarefa, muito trabalho, porque, afinal de contas, ele não é um coitadinho, ele é só uma pessoa tetraplégica e cega. Então, se uma pessoa tetraplégica e cega é recomendado que não deve se fazer o desânimo, imagina com cada um de nós. Aí a mensagem fala assim: Jesus já nos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isso daí é a mesma mensagem que a gente falou agora há pouco, que está lá no Antigo Testamento, que Deus não dá nozes, né? Aliás, a frase é dita de maneira negativa e de maneira afirmativa, né? Que em momento diz assim, algumas traduções dizem, Deus não dá nozes a quem não tem dentes, e em outros momentos diz, Deus só dá nozes a quem tem dentes. Tanto faz, o sentido é o mesmo. O sentido é sempre o mesmo. A gente vai receber exatamente aquilo que a gente pode vencer. E aí eu botei essa imagem aqui, mas lembrei também de um vídeo muito legal que tem na internet, mas muito legal mesmo, tá? É um vídeo aqui sobre... tem 2 vídeos muito legais na internet. Um deles é um filhote de urso. É uma filmagem assim à distância. Aí o filhote de urso tenta subir uma montanha, aí ele começa a subir e cai, começa a subir e cai, começa a subir e cai, começa a subir e cai. E a mãe está lá em cima. A mãe ursa está lá em cima olhando para ele. E ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. A gente fica pensando em Deus. É assim que deve ser a situação de Deus. Deus deve olhar para cada um de nós e deve ficar esperando que a gente consiga vencer a nossa dor. E tem um outro vídeo sensacional, bem mais novo, que é um companheiro que está subindo uma escada e embaixo tem uma cama elástica. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. É sensacional o vídeo, tá? Que o companheiro está tentando subir, aí ele pula na cama, volta, aí pula na cama, volta, aí pula na cama elástica, volta. Aí cada vez ele vai subindo, daqui a pouco ele vai para trás, aí pula na cama elástica, volta, sobe, aí volta, desce, sobe, volta, desce, né? Não é que o espírito retrograde, não, nós não vamos retrogradar, né, no nosso caminho evolutivo, mas ele vai mostrando para a gente as nossas quedas do dia a dia, e dizendo para a gente assim, não para, de maneira nenhuma, vá em frente sempre, mesmo que pareça que você foi ao fundo do poço, levanta e continua buscando a escalada evolutiva. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará proporção com a resignação e com a coragem. Essa palavra resignação é uma palavra muito poderosa. Por quê? Porque é um prefixo que quer dizer força, que quer dizer intensidade.
E signação quer dizer assinar, assinatura. Em francês, signature. Então, quando você pega, o que ele está dizendo assim? Quando você está passando pelo sufoco, para nós espíritas, que existem aquelas questões, e aí fala lá 258, 259, 814, tem até mais questões que falam a respeito disso, sobre o planejamento da nossa reencarnação, eles estão dizendo para a gente assim, ei, vocês, nada que nós passamos não foi planejado por nós mesmos. Então, quando você estiver passando pelo sufoco, olha para a situação e pensa assim, ei, eu escolhi, fui eu que escolhi, se eu escolhi, é porque eu sou capaz de resolver. Se eu sou capaz de resolver, faz o seguinte, reforça a assinatura, dizendo assim, eu vou resolver, porque eu escolhi e eu sou capaz de fazer o que tem que ser feito. Porque tem uma situação muito interessante no planejamento da reencarnação que diz o seguinte, que quando nós não temos condição de fazer o que nós escolhemos, quando a gente está lá no planejamento, a gente pega e fala assim, né, vou dar uma ideia geral aqui, a gente pensa assim, já sei, eu vou vencer a dor, vou vencer a falta de dinheiro, vou vencer a pobreza, vou vencer a traição, vou vencer isso aqui, vou vencer isso, vou vencer isso, vou vencer... Aí a pessoa fala assim, vou vencer 500 coisas. Aí nosso anjo da guarda fala para a gente assim, filho, presta atenção, faz o seguinte, para facilitar, botar no dedo, né? Tá, olha aqui, tá vendo? Ao invés de você escolher 5 provas, vamos fazer o seguinte, essa aqui não tira, vamos tirar essa daqui, porque essa aqui é pesada. Vamos tirar essa daqui, porque essa daqui também é pesada. Vamos tirar essa daqui, porque essa é pesada. Vamos deixar uma prova. Vamos deixar 2 provas. Entenderam como é que o negócio funciona? Assim. Ah, eu sou professora. Alguém aqui é professora? Alguém é professora? É fácil ser professora? Não é, né? Não é? Então, o que eles falam assim? Ah, eu quero fazer uma prova que esteja ligada com idealismo. Ah, então tá bom, vai lá, vai ser professor. Entende? Aí, se o cara pega, escolhe uma prova assim, não, eu quero uma prova que tenha que não dormir. Aí eles pegam e falam assim, ah, então você vai ter que ser mãe. Entenderam? E aí a pessoa vai, de acordo com o que ela vai, né, de acordo com o que ela vai escolhendo nas provas, vem as situações relativas àquelas escolhas. Então percebam que coisa impressionante. Aquela mãe, quando luta pela saúde do filho, quando ela passa 2 noites sem dormir, mas no final da 2ª noite o filho está curado, ela termina e diz assim, valeu a pena. Se vocês quiserem ler esse valeu a pena com bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que ficaram 2 noites sem dormir, está tudo bem entre nós. Bem-aventurados aqueles que precisam corrigir 150, 200 provas, está tudo certo entre nós também. Bem-aventurado você que é enfermeiro, médico, engenheiro, arquiteto, professor, motorista de ônibus, lixeiro, o que for. Todas as profissões são aquelas profissões e atividades que cada um de nós precisa trabalhar para poder que o mundo todo consiga funcionar, com cada um fazendo a sua parte. E aí Gandhi diz assim para a gente, grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Guardem essa imagem. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por dificuldades e que a gente estiver sendo chamado a esse exercício do pensamento correto, do pensamento virtuoso, do pensamento de luta, pensemos que nós não estamos naquela posição por acaso. A recompensa será tanto maior
quanto mais penosa for a aflição. Olha o outro capítulo que vem, o mal e o remédio. Santo Agostinho, outro companheiro católico. Vocês estão vendo que coisa impressionante? Dentro da doutrina espírita, as mensagens que vêm muitas das vezes com companheiros católicos. Para quê? Para a gente parar com essa ideia de que a doutrina espírita é superior às demais religiões. Para com isso. Paris, 1863. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Todo mundo sabe que não. A voz do profeta não soa ainda aos nossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Sabe o que eu fiz? Eu fiquei pensando assim, quantas vezes foi anotado no Novo Testamento a expressão choro e ranger de dentes? Mateus 8, capítulo 8, versículo 12, Mateus capítulo 13, versículo 42, Mateus 13, 50, Mateus 22, 13, Mateus 24, 51, Mateus 25, 30, Lucas capítulo 13, versículo 28. Em cada um desses versículos é Jesus falando para a gente que haverá choro e ranger de dentes. É como se ele estivesse chegando para a gente e dizendo para a gente assim, ei, vocês, eu vou falar várias vezes para ver se vocês entendem. Se a gente não se comportar direito, a gente não vai ficar numa boa. Se a gente se comportar bem, não tenha dúvida que a gente vai ficar numa boa. E aí ele pega e diz assim, até quando os nossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Gente, vocês estão conseguindo ver essa imagem? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Quem está vendo uma caveira? E quem está vendo uma mulher na frente de um espelho? Hã? Não, aquilo ali é só um espelho. Isso daqui é só um espelho, isso aqui são perfumes, isso daqui é aquele, como é que o nome diz? Penteadeira, tá? Isso aqui é o pano da penteadeira, tá? Ó, o pano, ó aqui, ó, olha os pés da penteadeira aqui. Ó o suporte do espelho. Ó a mulher aqui, super bem desenhada. Então, eu quero contar uma coisa para vocês. Nós enxergamos aquilo que nós queremos. Às vezes, a coisa está vindo na nossa direção, e isso é fundamental entender, porque se você for botar uma escala de valores do amor, quanto mais elevado é o espírito, mais ele ama. Então, se você pegar entre a gente, o amor é muito falho. Se você pegar um Bezerra de Menezes, o amor dele por nós é maior. Se você pega o Jesus, o amor dele por nós é muito maior. Se a gente pensar em Deus, o amor de Deus por nós é infinito. Deus jamais vai nos dar coisas ruins. Jamais. Deus sempre vai nos dar a melhor situação para nós crescermos. É igual aquela mãe que chega para a filha ou para o filho e fala assim, hoje você tem que lavar a louça. Na hora que o filho tem que lavar a louça, ele pega e diz assim, poxa, eu tenho que lavar a louça? É, mas tem que lavar a louça. Por quê? Porque você lavando louça, você vai aprender a ser independente. Meu filho vai lá na rua comprar alguma coisa na mercearia, lá no mercado, não sei o quê, na padaria. Poxa, mas eu tenho que ir no mercado, na padaria? Tem, para você poder aprender a ir no mercado, na padaria, para poder aprender a fazer troco, para poder aprender a comprar as coisas certas, aprender a lidar com as pessoas,
Às vezes a gente só aprende isso quando casa, né? Eu quando casei, estou lá feliz da vida, minha mulher falou para mim assim, não deixa de passar no mercado e comprar molho de tomate. Aí eu cheguei no negócio, né? Era 1984, né? Eu cheguei, não tinha celular. Eu cheguei no mercado, eu olhei assim, 30 metros de gôndola com molho de tomate com não sei o que lá, molho de tomate em pote, molho de tomate em saquinho, molho de tomate em não sei o que lá, molho de tomate de revestido de não sei o que lá, blá, 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 com azeitona, sem azeitona, com manjericão, sem manjericão, com não sei o que lá. Falei, gente, eu não sei o que comprar. Então, a partir que o tempo vai passando, a pessoa chega e vai aprendendo a comprar. Tem até uma piadinha na internet, todo mundo já deve ter visto, que a mulher chega para o marido e fala para o marido assim, por favor, vai lá no mercado, compra 5 batatas. Né? Aí o marido pega, tá. Outra coisa, se tiver leite, traz 2. Mais ou menos isso. Aí ele vai lá no mercado e traz 2 batatas. Aí ela falou, por que você trouxe 2 batatas? Eu não pedi 5. Ele falou assim, mas tinha leite. Entenderam? Então, o que é isso? Isso somos nós que temos que interpretar. Somos nós que temos que saber o que fazer. Aí ele pega e diz assim para a gente, por favor. Ele diz assim, quando, afinal, nossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? A gente precisa entender qual é o foco da nossa existência. O foco da nossa existência não são os prazeres da vida, não é o dinheiro. O foco da nossa existência é a vida futura. Por quê? Porque a morte não existe. O que são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos dentro do nosso planeta, quando a gente olha para frente e percebe que nós continuaremos vivos por não sei quantos milhões de anos. O que significa 40, 50, 70, 80? O que significa? Não é nada. Então, a gente precisa olhar para a situação presente e entender assim, gente, eu estou simplesmente construindo um período enorme daqui para frente. Vovô foi embora. Não foi. Ele só mudou o estado, entenderam? Tá? Não foi embora. Todos nós, ninguém vai embora, não tem para onde ir embora, porque nós já estamos no mundo espiritual. Só que a gente está encarnado. Os outros continuam no mundo espiritual, só que estão desencarnados. Eu estou falando a respeito da perda dos nossos entes queridos. Uma companheira chegou lá na agremiação, ainda era da agremiação naquela época, chegou na agremiação e falou para mim assim, aqui nesse centro faz psicografia? Aí eu falei para ela assim, para que você quer ganhar no bicho se você pode ganhar na Mega Sena acumulada? Ela abriu um olhão desse tamanho assim para mim, né? Eu entrei no centro espírita, o cara está falando de jogo? Aí, como assim? Eu falei, eu te explico. O prêmio lá do jogo do bicho é uma merreca, é uma coisinha assim. O prêmio da Mega Sena acumulada é uma montanha de dinheiro. Para que você quer uma psicografia se você pode ter a experiência real com o seu ente querido? Faça prece para o seu ente querido, com equilíbrio. Pensa com carinho e amor no seu ente querido. Pensa de maneira a amparar o seu ente querido. E não, entende? O que é amparar? Né? Como é que a gente ampara? Tá? A gente pega aqui, vai botar aqui na caixinha de desencarnado, coloca o nome na caixinha de desencarnado, mas não bota só o nome aqui. Entende? Tem que botar o nome e aí depois tem que ficar pensando assim, vovô, aí meu avô,
quero dizer a coisa para você, foi muito legal ter você como meu avô nessa encarnação. Foi muito legal, foi muito bom. Eu espero que você esteja super bem, que tudo de melhor aconteça na tua vida. Aí você fica o tempo todo fazendo frases, assim, ó, as frases vão na direção daquele que você está pensando. E não como você me faz falta, como eu sinto isso, como eu... Não... Entende? Pensa no outro. Manda carinho, manda amor, manda vibração positiva. Igual uma companheira que eu conheci em Leopoldina, Kátia é o nome dela, ela não saía da presença de uma única pessoa, sem chegar para a pessoa e dizia para a pessoa assim, eu quero dizer para você que eu te amo. No dia que todos nós conseguirmos fazer isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que Jesus falou para a gente, que todos nós seríamos reconhecidos por muitos nos amarmos. Se a gente quer vencer a dor, se a gente quer vencer as dificuldades, a melhor maneira de vencer as dificuldades é por intermédio do amor. Então, a gente precisa mudar o foco das nossas existências. É isso que a gente precisa fazer. Só vou fazer mais um slidezinho, tá? E a gente vai parar, porque já deu 11 horas, né? E eu tenho que ir, inclusive, para uma outra casa, eu estou indo para a Sociedade Espírita Jorge. Então, só o último slide. Por quê? Dentro desse slide, a gente traz essa frase maravilhosa. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que a palavra fé não tem o significado que a gente está acostumado na palavra fé. A palavra fé não significa simplesmente crer, acreditar. Quando a gente vai na etimologia da palavra fé, a palavra fé significa fidelidade. Fides, em latim. E aí o que acontece? Quando você vai na direção da fidelidade, fidelidade a quê? Fidelidade às leis de Deus. O que é fidelidade às leis de Deus? Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Na hora que você segue essas duas leis, todas as demais leis, todos os demais mandamentos são consequência desses dois mandamentos. Então, Jesus está dizendo para a gente assim, ama a todos, sem olhar a quem. Porque na hora que nós aprendermos a amar a todos, sem olhar a quem, com toda certeza estaremos tomando o remédio certo para o sofrimento. Um enorme beijo para todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós.